Olá, pessoal. Eu sou o professor Edinho, sou professor de Geografia e de Estudos Ambientais. Hoje a gente está propondo com vocês uma discussão dentro de Estudos Ambientais, uma discussão sobre as conferências ambientais. Como essa aula é direcionada para um grupo específico, são meus alunos, a gente vai começar, né, na verdade, nós vamos fazer um breve resgate histórico daquilo que a gente trabalhou anteriormente, que são algumas conferências, como, por exemplo, a Conferência de Estocolmo, a Conferência de Montreal, a ECO 92, e vamos dar uma ênfase maior em uma conferência bastante polêmica que ocorreu em Kyoto, no Japão, que é o protocolo de Kyoto. Né? Esse protocolo de Kyoto ele tinha uma objetividade que é discutir sobre a questão do aquecimento global, tá bom? Então, nós vamos estar abordando esse tema a partir de agora e logo em seguida a gente trabalha mais outros temas, mais duas outras conferências, tá? Mais contemporânea, que a gente também bastante polêmica, que a gente vai discutir posteriormente. Beleza? Bom, então fique ligado e boas informações para todos, tá bom? Bom, pessoal, quando eu estou falando em conferência, tá? É só para fazer um breve resgate histórico nas conferências ambientais oficiais, né? Porque essa discussão ela é muito mais antiga do que a conferência de Estocolmo, né? Em 68, por exemplo, você já tinha muitas discussões da contracultura, né? Da biodiversidade. Mas a primeira conferência oficial da ONU, e dali saiu alguns documentos, algumas propostas, foi a chamada Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Tá? Nós não vamos aprofundar muito nisso, porque a gente já teve outros aprofundamentos anteriormente. Logo a gente teve a chamada Conferência de Montreal, de 1987, que discute a questão do CFC, né, pertinente à questão da camada de ozônio, a agressão da camada de ozônio. Tá? A gente discutiu, também nós tivemos aí a chamada ECO 92, no Rio de Janeiro, que vai ser seguida depois por duas outras, a cada 10 anos, realizando outra conferência, né? Que foi depois, em 2002, a chamada Rio Mais 10, que ocorreu em Johannesburgo, na África do Sul, e a Rio Mais 20, que volta a ocorrer no Rio de Janeiro, que volta a ocorrer no Brasil novamente. Tá? Bom, depois a gente pode até aprofundar um pouco nessas conferências, mas hoje o nosso objetivo principal é uma das conferências mais polêmicas que nós tivemos de todas, talvez o início da polêmica e da divisão do mundo na concepção de ideias com a relação homem-natureza. Tá? Eu estou falando do Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, na verdade, ele foi um acordo, ele foi, na verdade, um protocolo mesmo, né? Depois eu vou diferenciar para vocês o que é protocolo, de o que é tratado. O protocolo de Kyoto aconteceu no Japão, o próprio nome está dizendo, Kyoto, em 1997, que tinha participação de 180 países membros que proporam uma mudança, né, no enfrentamento que a gente chama de aquecimento global. Tá? Então, o protocolo de Kyoto é, na verdade, uma proposta que países desenvolvidos deveriam se comprometer em reduzir em aproximadamente 5,2% da emissão de gases estufa, que são os gases que provocam aquecimento global. Quais são eles? O dióxido de carbono, né? E o gás metano. Principalmente o metano tem uma proporção muito mais agressiva em relação à questão, muito mais intensa, a questão do aquecimento global. Mas antes da gente discutir a questão do protocolo, aqui a gente já tem uma divisão bem consolidada. Desde a Conferência de Estocolmo em 72, a gente já tinha divergência em relação ao enfrentamento, né, das demandas ambientais do mundo. Mas aqui eu tenho, na verdade, dois grupos bastante distintos em relação
como encarar essa questão do aquecimento global, né? Eu tenho, de um lado, um grupo que a gente chama de negacionista, que nega, que hoje é muito forte, inclusive em alguns países, inclusive no Brasil, que nega, por exemplo, a questão do aquecimento global, né, entre outras coisas, como uma atividade provocada pelo homem. Tá? Segundo essa corrente, a qual os Estados Unidos liderou e lidera muito, é que o aquecimento global não é um fator antrópico. Tá? O que quer dizer com isso? Que ele não é provocado por ações do homem, tá? Mas sim é um fator natural, é cíclico, que a Terra já passou por isso e que por várias vezes vai continuar passando, então, aquecimento, a glaciação, congelamento e tudo mais. Tá? Isso representa uma minoria da comunidade científica no planeta. Hoje, se você olhar assim, porcentagem, apenas 3% pactuam com essa ideia de que o aquecimento global é uma ação natural, é uma ação cíclica. A grande maioria, 97% dos cientistas, inclusive organizado em um grupo, né, que a gente chama de IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, acreditam sim, tá? E tem várias pesquisas em andamento comprovando isso, que o aquecimento global é provocado pelas ações antrópicas ao emitirem gás carbônico, tá? E o metano, através de fábricas queimadas, emissão de automóveis. Então, essa discussão, que ela, embora seja muito contemporânea, mas é importante para vocês entenderem o desdobramento disso depois dentro do protocolo de Kyoto. Tá? Então, vamos lá. Outra coisa dentro do projeto é que havia também dois grupos, né? Um grupo dos países desenvolvidos, países não desenvolvidos, que tinham, não necessariamente dentro desse grupo, não assim todos, não havia essa hegemonia, né? Tanto dos desenvolvidos como dos subdesenvolvidos, que tinham uma proposta bastante crítica em relação a esse protocolo, né? Porque o protocolo determina o quê? Que todos os países industrializados, tá, desenvolvidos, deveriam se comprometer em reduzir pelo menos 5,2% da emissão desses gases de estufa, aqui, gás carbônico e dióxido de carbono e metano. Tá? Então, esses países deveriam se comprometer com várias políticas internas de reduzirem, tá, em 5,2%. E os países chamados países emergentes, essa que é a grande polêmica, não necessariamente deveriam adotar essas políticas. Poderiam aderir, poderiam criar, né, ações paralelas, mas não teria a obrigatoriedade de assinar. Tá? Isso fez com que, né, os Estados Unidos rechaçasse esse acordo, né, não concordasse de forma alguma, tá? Alegando, primeiro, que a questão do aquecimento global ainda é uma coisa duvidosa, né? Ainda acredita, principalmente naquela época, que isso era uma negação, que isso, na verdade, são coisas da natureza, que o homem não tinha culpa nenhuma, e, principalmente, tá? Os Estados Unidos dizia que esse acordo é uma via de mão única. Apenas os países desenvolvidos seriam prejudicados e deveriam contribuir. Enquanto isso, países como a China, o Brasil e a Índia poderiam estar crescendo e entrar num nível de competição, né, bastante grande do ponto de vista econômico mundial. Bom, quando os Estados Unidos argumenta sobre isso, né, ele diz o seguinte: olha, se eu assinar esse acordo, eu vou ter que reduzir emprego, eu vou reduzir minha competitividade no mercado internacional, e diante da economia norte-americana em crise, o mundo total, o mundo inteiro entraria em crise também. Então, perante isso, praticamente eu posso dizer para vocês que o protocolo de Kyoto ele foi rasgado, né? Ele foi simplesmente porque os Estados Unidos sozinhos, naquele período, representavam por 36% da emissão desses gases. Então, o país, naquela época, hoje não mais, né? O país que mais polui no mundo hoje é a China, por conta da sua matriz energética do carvão, que ela tem muita dificuldade de se livrar dele. Tá?
Mas, sem dúvida nenhuma, naquela época, os Estados Unidos representava sozinho por 36% dessa emissão de dióxido de carbono. E por isso mesmo era o campeão mundial de poluição e contribuidor para o aquecimento global. Então, eu posso dizer para vocês que foi um fracasso. Né? Mas alguém pode me dizer, mas ele está com razão. Os Estados Unidos realmente ele assinar, outros não assinar. Mas, segundo o protocolo, né, isso ocorre porque os países desenvolvidos, eles estão há 300, são desde a Revolução Industrial, né, mais de 300 anos, contribuindo com a emissão de dióxido de carbono. Então, por eles serem industrializados há muito mais tempo, a contribuição, ou seja, a emissão de dióxido de carbono que eles emitiram até aqui, ela seria muito maior do que os países que estão começando agora um processo mais agressivo de industrialização, como, por exemplo, o Brasil, a China e a Índia. Né? Então, essa é a grande polêmica. Esse acordo, praticamente, ele não vigorou como deveria, porque, repito, né, o grande ator, o ator mais importante, se recusou a participar, mas ele surgiu alguns frutos disso. Né? O protocolo de Kyoto, ele criou, por exemplo, o chamado crédito carbono. O que é o crédito carbono? O crédito carbono é país que teriam muita dificuldade de diminuir a sua emissão, né, ou de reduzir o seu parque industrial, ou mudar a sua matriz energética de forma muito rápida, teria uma alternativa. Qual seria a alternativa? O chamado crédito carbono. Né? Então, por exemplo, se a França, se os Estados Unidos quisesse continuar, né, até ter o momento de trocar a sua matriz energética e continuar emitindo gás carbônico, ela poderia, desde que ela patrocinasse projetos ambientais em países que tinham importância ambiental, como, por exemplo, o Brasil. Né? A partir dessa proposta, né, nascida dentro do protocolo de Kyoto, que a gente chama de crédito carbono, é que o Brasil vai adquirir muitas verbas, né, como, por exemplo, o Fundo da Amazônia, que acaba se transformando numa forma de conservação da Amazônia muito maior. Tá? Então, com relação à continuidade desse projeto, podemos dizer que ele é um fiasco. Né? Mas a discussão ela começa por aqui e ela vai permear pelo século XX até hoje, essa divergência, né, entre, entre países desenvolvidos, particularmente os Estados Unidos, e países que são muito importantes do ponto de vista ambiental do planeta, como o Brasil, ficaram ainda um ponto de interrogação muito grande em relação a isso. Tá bom? Bom, pessoal, com relação a essa primeira conferência, era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Tá? Eu acho que vocês devem aprofundar um pouco mais, sempre pegar esses temas, porque isso, para a galera que está a fim de fazer o Enem e que está a fim de entender, né? E quando a gente discute aquecimento global, não é meramente a discussão do que está acontecendo, por exemplo, desmatamento de aquecimento global, mas sim quais as discussões que permeiam, que estão por trás disso, e os grupos que estão por trás disso, eu acho que é tão importante quanto, tá? Você discutir o fenômeno em si, tá? Por exemplo, a questão do desmatamento. É isso que eu gostaria de passar para vocês. Tá? Em outro momento, a gente vai discutir outras conferências mais contemporâneas e talvez tão polêmicas quanto. E um abraço a todos e espero que tenha bastante sucesso nas informações que eu consegui passar para vocês. Beleza?